Pessoal, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós vamos começar mais uma matéria. Nessa feita vai ser Teologia Sistemática, é a Teologia Sistemática 3. Nós tivemos a 1, a 2 e agora a 3, tá bom? Então a Teologia Sistemática é uma parte importante do nosso curso, essencial, porque ela dá uma base doutrinária, por isso tem várias lições nesse sentido aí, tá bom? Estou deixando as páginas aqui embaixo para vocês, né? E vamos lá. Bom, o resultado do pensamento teológico é o reconhecimento da realidade fundamental de Deus, né? Então é a capacidade de compreendê-la, né? A realidade de Deus, tá? De aplicar isso na experiência do dia a dia, no nosso dia a dia. Então, os tópicos estudados incluem a origem, inclui a natureza de Deus, os propósitos e o destino do homem, o pecado, tá? E o seu efeito, o efeito do pecado no homem, e como o evento da cruz mudou a realidade metafísica e ofereceu salvação através da morte expiatória de Jesus Cristo, tá? Bom, então a análise sistemática da Bíblia, né, que é a teologia sistemática que nós estamos estudando, permite ao aluno formular, né, e depois de formular no seu entendimento, ele aplicar uma teologia integrada através da aplicação do pensamento crítico desenvolvido nesse sentido aí, tá? Bom, estudar a teologia, né, é estar constantemente envolvido com a realidade espiritual, que desperta curiosidade, desperta paixão e resistência em muitas pessoas. Então, algumas pessoas ficam curiosos e outros ficam, na verdade, resistentes a isso, tá? Bom, a teologia é a ciência que extrai o conhecimento de Deus de sua revelação, que estuda e pensa sobre ela sob a orientação do Espírito Santo, tá? E então tenta descrevê-la, tá? De forma a honrar a Deus, a glorificá-lo para sempre, tá? Um teólogo verdadeiro, né, um verdadeiro teólogo é aquele que fala de Deus, através de Deus, sobre Deus e sempre no intuito de glorificar a Deus, exercendo uma vida piedosa, não só sabendo, tá? Lembra que não é só o conhecimento, nós estamos falando aqui da prática, de colocar isso em ação, tá? Bom, João Calvino começou com o Catecismo de Genebra, né, com uma grande questão: qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade do homem? O que o homem está fazendo aqui? Para quê? Tá? E a resposta vem clara, né? Conhecer Deus, pelo qual e por quem ele foi criado. Esse é o propósito. Tá? Da mesma forma, o catecismo de Westminster, esse catecismo é uma bula, é um resumo, né, doutrinário, tá? Esse de Westminster é um dos mais famosos, né? Genebra, Westminster, teve outros também, tá? O de Westminster começa com as suas lições com a seguinte pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é a finalidade suprema e principal do homem? A resposta é breve e rica. O fim supremo do homem é principal, né? E principal é glorificar a Deus e gozá-lo plenamente e eternamente, tá? Deus apresentou a si mesmo ao seu povo através da manifestação e seu Filho encarnado, tá? E isso torna a todos indesculpáveis ou inexcusáveis diante de Deus, que é mais ou menos a mesma coisa, tá? Não tem desculpa para a pessoa não se chegar a Deus, não tem desculpa para ele não reconhecer Deus como soberano, como criador de todas as coisas. Bom, as Escrituras, ou seja, o livro que os cristãos carregam, afirma que todo ser humano procede de um único casal, né? Adão e Eva, né? Um homem e a sua mulher. Não existe afirmação de cor da pele
e nem sequer uma outra espécie para entrar em debate de quem era mais inteligente, tá? Então, como foi que perdemos o conhecimento de quem verdadeiramente somos? Onde foi que nós perdemos, né, o entendimento de quem somos, tá? Ou não sabemos nada sobre nós, ou somos os autênticos ignorantes, né? A crise de identidade faz parte da punição da desobediência ao Deus Altíssimo, tá? Se uma pessoa perde o conhecimento de quem ele é, automaticamente ele perde o conhecimento de sua nacionalidade, da sua história, da sua herança, né? Uma pessoa sem história é uma pessoa que não existe, né? Pior ainda, é uma pessoa morta, né? Porque o pecado gera isso, gera morte em todos os seus sentidos, tá? Que foi a transgressão que separou, que fez o homem perder esse conhecimento. Bom, as falsas, né? São várias, falsas teorias sobre a natureza física do homem têm dominado as religiões e especulações filosóficas, né? Que influenciam inclusive o cristianismo, essas especulações, com as suas teologias pervertidas em muitas religiões, tá? Essas religiões causam um problema muito sério, né? Inclusive dessas análises filosóficas, dessas religiões todas aí que tem essas diversas teorias, que nasceu a esquerda, por exemplo, né? O pai da esquerda, Karl Marx, né? Que trouxe uns ensinamentos terríveis que permeiam a nossa sociedade. Então, isso perverteu todo o sistema, tá? Embora a maioria creia nos dias atuais que o homem se originou de formas inferiores de vida animal, aquela teoria da evolução, como resultado de processos naturais, né? Segundo o relato bíblico, essa ideia não pode ser harmonizada com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque ele elimina a ação do Criador, tá? E isso já é uma doutrina importante, que qualquer doutrina importante que eliminar aí, você quebra a continuidade do processo, tá? Então essa é a intenção. Muito bem, aqui nós notamos que o homem foi feito por Deus e para Deus, que ele é digno, né, de atenção, da atenção divina, e tem a possibilidade privilegiada de se comunicar com Deus, né? O homem tem essa possibilidade. E também na Bíblia que encontramos o relato de onde veio, qual foi a causa dos problemas com a criação, tá? Todos cremos que Jesus é a solução da raça humana, mas como é que nós vamos entender a solução sem antes entender o problema, tá? Então é o problema que nós vamos investigar, que nós vamos procurar. Bom, o pecado ofende a Deus, tá? É uma ofensa, porque afronta e ataca a Deus, o que Deus tem feito, que é a sua criação, tá? E é uma das formas de revelação de Deus. Deus revela para nós de duas formas: pela obra criada, pela sua criação, e pela palavra, tá? São as duas formas de revelação que permanecem, né? E também ele veio em carne, mas ele ressuscitou, ele foi ao Pai e tal, não está aqui, mas a palavra está aqui, a criação está aqui. Então permanente são as duas formas de revelação de Deus, tá? E também o pecado é rebelião, além de ofensa, de ofender a Deus, também é rebelião contra o próprio ser de Deus, contra a palavra explícita, porque lá diz o que pode, o que não pode, onde ir, né? Contra o seu reinado, tá? Porque quebra a hierarquia, né? Transgredindo a Escritura, transgredindo o que ele deixou como lei, né? Os ensinamentos que ele deixou como lei. Isso resulta na desordem, né? Da criação, na morte espiritual e também na morte física dos portadores da imagem de Deus, que perderam isso, né? Nessa desordem, nessa falha aí. Bom, isso nós vamos ver aí para frente. Com justiça perfeita, né? Deus poderia ter condenado todos os pecadores, podia ter matado todo mundo sem
ninguém poder acusá-lo de injustiça. Por quê? Porque todos pecaram, todos mereciam, porque o salário do pecado é a morte, a alma que pecar essa morrerá, e muitos outros pontos. Deus falou, olha, cuidado, né? E aí então ele encerrou todo mundo debaixo do pecado, e aqui ele começa a sua grande operação de resgate. Na realidade, na linha histórica da Bíblia, descreve Deus que por pura graça, sem merecer, né, salvando uma grande quantidade de homens e mulheres de toda a língua, de todos os povos, está trazendo com segurança, né, e finalmente para um novo céu e uma nova terra, onde o pecado já não tem influência, não influenciará. Esse é o plano de Deus desde o início. Tá? Então, de acordo com os registros bíblicos, o homem foi criado por Deus e formado do pó da terra. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Tá? Então foi assim o processo de criação. Tirou os elementos da terra, formou o homem e nele soprou a vida. A Bíblia ensina que o ser humano é uma unidade indivisível, tá? O ser humano, de um modo geral, tá? Veja, Paulo escreve a esse respeito, ele fala aí, 1 Coríntios 5, 23, o versículo está na íntegra aí, o mesmo Deus da paz vos santifique completamente e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, plenamente e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Então, as três partes, corpo, alma e espírito, são indivisíveis. É um ensinamento bíblico que nenhuma parte do homem deve ser excluída da influência da santificação. Santificação? Pois é, a santificação, né? Por quê? Mas em todo caso, por que ser santificado? Quando na verdade nós fomos criados santos, por um Deus que é santo, né? O que foi que aconteceu com a nossa imagem, com a semelhança? Tá? Por qual razão nós precisamos ser resgatados? Por qual razão nós precisamos ser redimidos? É isso que vai dar objetivo à nossa investigação. Tá? Vamos lá, parte 1. Antropologia. Aí está escrito em grego, olha só. Antropos. Tá? Temos dois Os aí, interessante que em grego tem dois, em vez de ter o acento, antigamente não tinha acento, agora o grego tem acento, mas antigamente não tinha. Então tem o O fechado, que é o ômega, mega grande, né? O grande. E o Omicron, que é o O pequeno, O e O, tá vendo? O O é antropos, né? O do ômega, esse parece um Wzinho aí, é o ômega. E aqui é o O aparecendo o nosso Ozinho, né? É o O pequeno, o Omicron, tá? Antropos não é plural, é singular, tá? Antropos é o homem, né? É o estudo do homem, no caso aqui antropos mais logia, né? Seria o estudo do ser humano, do homem, né? De uma forma geral. Tá? Bom, a doutrina da criação é um tema oportuno, né? Não só para ser estudado, mas também para abrir um diálogo do tipo sensato com o mundo não cristão. Tá? Vivemos cercado por vários argumentos e perspectivas esmagadoras sobre a origem da humanidade. Esmagadora porque parte da vontade do homem, do que ele se identifica, do que ele quer, do querer do homem, que por não conhecer, por não ter conhecimento suficiente de Deus, acaba dando ouvidos a essas perspectivas, a esses argumentos, tá? Filosóficos e humanos. Tá? Então é indispensável que o teólogo esteja ciente dessas ideias mais difundidas na cosmovisão bíblica. E aqui nós vamos discorrer algumas delas. Tá? Bom, vamos para o capítulo 1 então, a gênese da humanidade, o início, tá? Bereshit, lá do hebraico, né? Bereshit é o princípio, né? O princípio da humanidade. A cosmovisão bíblica, a visão cosmológica é uma visão ampla, geral, que o cosmos se refere a todo o universo, não só a Terra, não só o sistema solar, mas todo o universo, né? Então, aqui está falando da criação, de uma visão geral da criação. Usou o cosmos aqui só para
para dar uma ideia de superlativo aqui, de aumentativo, tá? Então a cosmovisão bíblica da criação afirma distinção entre Criador e criação, tá? Então Deus é transcendente, então a sua transcendência, que ele não é idêntico à criação, ele vai além dela. Essa palavra transcendência é que vai muito além do que é a criação, tá? É a cabeça da criação. E também ele é imanente, então ele é transcendente, ele ultrapassa, ele é além de todas as coisas, e ele é imanente, né? A imanência é estar no meio, envolvido, né, com suas criaturas. Esse ponto de partida é o ponto de partida da verdadeira religião, que nós temos um Deus diferente dos outros deuses que existem, que ele é transcendente e imanente, tá? Não há existência sem Deus, ele está além de toda a criação, todo o cosmos. A religião bíblica rejeita tanto a emanação panteísta, a emanação panteísta, quanto o dualismo maniqueísta. Emanação panteísta é o panteísmo é aquela doutrina filosófica que afirma que tudo é Deus, que Deus é a criação, que ele é igual, é idêntico à criação. Então, uma pedra é Deus, um pedaço de madeira é Deus para eles, né? Panteísmo é isso. E o dualismo maniqueísta, que é aquele negócio das duas partes, o bem e o mal, aquele dualismo, tá? E embora cada um deles tenha tido seus proponentes, né, seus defensores cristãos e também filosóficos, muitos filósofos defendiam aí essas ideias, tá? E os cristãos também, né? No passado os cristãos, né, muitos cristãos defenderam ideias filosóficas e ideias desse tipo aí. Depois as coisas foram se ajeitando, né? Juntamente com as explicações também materialistas do universo, eles não têm caráter científico, tá? Mas são cosmovisões religiosas mascaradas de ciência. E aqui cabe uma explicação, que é teoria científica. Uma coisa é um experimento comprovado cientificamente, tá? Que as pessoas ficam falando nesse negócio de comprovado cientificamente, não sabem nem de que está falando às vezes, tá? Porque comprovado cientificamente é uma coisa, você fazer um teste de carbono 14 numa peça e determinar a idade dela pela quantidade de carbono que tem nela, isso é um experimento, isso é ciência. Mas, por exemplo, a doutrina da evolução das espécies, tá? Isso é teoria científica, é algo que poderia ser, mas que não tem comprovação científica. Então, isso é cosmovisão religiosa mascarada de ciência, tá? E que às vezes pega os desavisados. Isso é arrebatador, triturador no nosso meio, tá? Por causa dos motivos que eu já falei para vocês. Bom, os sofisticados sistemas filosóficos de Schelling, de Hegel, de Schopenhauer, né, e outros não satisfazem a necessidade religiosa do homem. O homem nasce com a necessidade de Deus, tá? E são permeados de contradições internas, várias, tá? O Deus Trino é o autor da criação e não tem intermediários, tá? Essas doutrinas, esses pensamentos aí são todos humanos, são todos nocivos para a fé evangélica e para a palavra de Deus. E segundo Hermann Bavinck, né, as obras de Deus são indivisíveis, tá? Embora seja apropriado distinguir aí o processo, né, as tarefas, né, na divindade, de modo que o Pai é chamado de a causa primária, o principal, o primeiro, o início de tudo, que o Filho é visto como aquele por meio de quem tudo foi criado, né, as coisas criadas por Ele, né, por causa dele, e o Espírito Santo visto como a causa imanente da vida e do movimento do universo. Imanente é aquele processo, né, no dicionário está igual, está aqui, deixei para vocês aí embaixo, vermelhinho, que faz parte de maneira inseparável da essência de um ser. Inerente, imanente é que se mistura com o ser. Então o que está no nosso meio é o Espírito Santo. Então, tarefas, né? Mas que os três são Deus, têm os mesmos atributos e a mesma equivalência, tá? Bom, a Escritura relaciona a criação de forma especial ao Filho por meio das categorias de
sabedoria e logos, tá? O Filho é o logos, né? Por meio do qual, de quem o Pai cria todas as coisas, que é a palavra. Logos é a palavra, tá? E todo mundo é a realização de uma ideia, de um projeto de Deus, da sabedoria de Deus, tá? Então a criação procede do Pai por meio do Filho e no Espírito, de forma que no Espírito e por meio do Filho ela possa voltar ao Pai, tá? Que o criou, né? Conforme a Escritura afirma. A criação também significa que o tempo começou, né? Somente Deus é eterno. É que essa questão temporal, né, foi criada especificamente por Deus para essa realidade. Como criaturas, estamos necessariamente no tempo e a especulação sobre a realidade pré-temporal, né, ou extra ou fora do tempo, é especulação inútil, né? Não temos nem base para discutir um assunto dessa magnitude. O propósito e o objetivo, então, da criação devem ser encontrados somente na vontade e na glória de Deus, tá? A doutrina da criação é o alicerce da cosmovisão bíblica e cristã, tá? Então, a doutrina da criação é uma parte importante doutrinária, tá? Bom, mitos e diferentes teorias da criação é um título aí do seu material impresso. Então, para aí na cabeça o que é místico e o que é mítico, tá? Místico se refere principalmente ao caráter de mistério, algo misterioso, tá? Ao caráter espiritual simbólico de alguma coisa, tá? Já mítico se refere ao mito, tá? O caráter de mito que essa coisa tem, ou seja, é o caráter fantástico, lendário, alguma coisa sobre-humano, sobrenatural, tá? Isso é mito. Então, mitologia é uma coisa e misticismo é outra, tá? Então, vamos falar de mito, tá? E diferentes teorias da criação. Narrativa mitológica, tá? O mito procura explicar os principais acontecimentos da vida. Então, o mito foi criado para tentar explicar os fenômenos naturais, tá? As origens do mundo, os aspectos gerais da condição do homem, por meio de deuses, de semideuses, de heróis, né? Todas elas são criaturas sobre-humanas, sobrenaturais, tá? Pode-se dizer que o mito é uma primeira tentativa, e distorcida, diga-se de passagem, de explicar a realidade, tá? Alguns confundem explicação mítica e explicação filosófica. É outra coisa também, que eles acabaram entrando em choque. A filosofia andava junto com o mito, antigamente, né? Lá nos pré-socráticos. Depois, aí eles começaram a romper um com o outro, né? Então, por isso que tem essa meia confusão aí, tá? A explicação mítica é contrária à explicação filosófica, por isso que eles não se deram bem, né? A filosofia procura, através de discussão, de reflexão, de argumentos, saber e explicar a realidade, tá? Com razão, com lógica, né? Com matemática. Vocês viram que os filósofos eram também matemáticos, eram lógicos, eram estudiosos que procuravam explicar as coisas através de argumento, tá? Argumento lógico. E quando isso se misturava com a religião é que dava os problemas, né? Se continuasse cada um no seu quadrado, talvez não fosse um problema tão grave como foi, né? Bom, os mitos delineiam padrões para a caminhada existencial através da dimensão da imaginação, imaginária, fantasiosa, né? Os mitos abrem para a consciência o acesso direto ao mundo inteligível, tá? Ao pensamento inteligível. Então, é uma coisa fantasiosa mesmo, tá? Então, o mito está associado também ao rito, ao ritual, tá? O rito é o modo de pôr o mito em ação, né? Na vida das pessoas. Cerimônias, danças, orações, expressões culturais, uma série de coisas desse tipo aí que validam esse mito, né? Que faz com que esse mito esteja presente na vida das pessoas, de um modo geral. Bom, no entanto, até acontecimentos históricos, né, que reais mesmo, podem se transformar em mito,
tá? Se adquire uma determinada carga simbólica, né, para uma determinada cultura também. Ok? Bom, os modelos de mitos cosmogônicos. Cosmogonia. O que é cosmogonia? Cosmogonia é um conjunto de teorias e doutrinas, princípios, etc., que se dedica a explicar a origem do universo. Então, cosmo é o universo, gonia é a origem, né? A origem do universo, a explicação da origem. Apesar da sua diversidade, as concepções míticas, tá, da origem do mundo recorrem, de um modo geral, a dois modelos. O primeiro modelo é a criação por um ser supremo, tipo um modelo bíblico mesmo, mas adaptado, tá? Os estudiosos do século XIX pensavam que o tema da criação por um ser supremo era inerente a um estágio de cultura avançado, né? Mas depois eles acharam, né, observaram que essas crenças aí na criação por um ser supremo, em primitivos da África, né, em ilhas do norte do Japão, nas Américas aqui, né, na Austrália, né, e em muitas outras partes do mundo. Em várias partes do mundo eles localizaram isso, tá? Essa crença da criação feita por um ser supremo, tá? A natureza desse ser supremo, que frequentemente é acompanhado por algum outro ser inferior, né, hierarquicamente, difere de cultura para cultura, né? Cada cultura é diferente um pouquinho, mas é um modus operandi padronizado, parecido. A criação se realiza mediante seu pensamento, né, o pensamento desse ser supremo, sua palavra, né, como da Bíblia, tá? Ou como Popol Vuh, que é o livro sagrado dos maias aqui, né, americanos, tá? E às vezes com um certo sentido de emanação, de mistura, tá? Ou com o seu calor, com o seu suor, com coisas própria dele, tá? Todos esses mitos possuem características comuns, tá? As características que se associam deles comumente, tá? Primeiro, o ser supremo, o criador, é onisciente e todo-poderoso, tá? O ato da criação é consciente, né? É deliberado, livre, planejado, tá? Essa divindade não fica vinculada à criação. A divindade desaparece, né, até que se produza um acontecimento catastrófico ou coisa parecida. A criação é um paraíso, né, que se desfaz por causa de um pecado, né. Nas concepções míticas sobre a criação por um ser supremo, não cabe, no entanto, falar de criação a partir do nada, tá? Nos mitos não cabe falar a partir do nada, sempre porque esse mito e a filosofia andaram muito juntos, e a filosofia não aceita, né, que é criação de matéria, só transformação, tá? No sentido filosófico, então, e religioso dessa expressão, tá? Supõe-se nelas uma matéria, alguma coisa para ser transformada. Geralmente o oceano, né, as águas primeiras, considerada como o caos, né, a partir da qual se realiza essa criação aí. Diferente da Bíblia, que a Bíblia afirma que Deus criou o mundo do nada, né? Ex nihilo, né? Ex nihilo, tá? Isso é latim, né? Bom, a segunda, né? A primeira, a criação por um ser supremo. A segunda, a criação por divisão de matéria, tá? Aí também exige, tá? Sempre na concepção da lógica humana, da razão humana, tem que ter a matéria, né? Nas ciências explicam isso, né? O meu professor de ciência explicava com a queima de uma madeira, por exemplo, que a matéria não se desfaz, ela se transforma em gases, em cinzas, em outra matéria, né? Você coloca uma carga de energia na matéria, ela transforma-se em outra, tá? Então tem que ter a matéria, no caso, né? Só Deus consegue fazer do nada. Bom, o segundo modelo de mito, né, cosmogônico, né, corresponde àquele que, mesmo apresentando certas similaridades com os outros, né, podem se confundir, né, com um Deus ou com um ser supremo também, tá? São resultado de toda a ênfase na própria energia interna, tá, da matéria, em manifestação como o caos amorfo, ou o ovo primeiro, né, ou um primeiro casal, né, um mito dos Dogôs, do povo da África Ocidental, narra que o ser divino criou originalmente, é uma história estranha, né,
originalmente um ovo em que havia 2 gêmeos, tá? Um destes gêmeos, ao fugir com parte da substância existente para produzi-lo e criá-lo, né? Mas o resultado foi imperfeito, né? Essa é a teoria desse povo africano. Mas tem outras teorias, né? A teoria egípcia, por exemplo, havia no Egito Antigo vários mitos sobre a criação, tá? Pelo menos 10 divindades criadoras, porque já sabem que esses mitos eles não têm muita sustentação, porque não têm argumentos sustentáveis e tudo. Então cria-se outros mitos, aí um com uma característica, outro com outra, para ver se convence as pessoas. Então tinha muitos, tá? Na teoria egípcia, também na teoria grega, né, dos Mesopotâmia, e os outros também, a gente vai ver eles aqui. Antes de todas as coisas não havia senão trevas, né, água primordialmente, né, o Num, que é o oceano, semelhança do Nilo, que para eles, os egípcios, é sagrado, tinha todos os germes da vida, né. Surgiu então o Senhor Todo-Poderoso, que era o Atum, que se criou a si próprio a partir do Num, que é o oceano, por ter pronunciado o seu próprio nome, tá? Só de pronunciar o próprio nome ele criou ele mesmo. Olha que coisa mitológica, né? Fantasiosa. Por ter pronunciado o seu próprio nome, ele criou ele mesmo. Depois ele teve 2 gêmeos, né? Um filho Shu, representava o ar seco, e a filha Tefnu, que era o ar úmido. E esses separaram os céus e as águas e geraram Geb, que é a terra seca, e Nut, que era o céu na concepção mitológica deles, tá? Depois vem da grega, né? A mitologia grega. Os gregos conheciam diversas lendas também sobre a origem do mundo, tá? Para eles o início da criação era o caos, tá? E esse gerou Erebor, né? A parte mais profunda dos infernos, e Nix, que é a noite, tá? E esses fizeram nascer o Éter, que é o ar, e o Emera, tá? Que é o dia, né? Depois Gaia, terra, tornou-se a base em que todas as vidas têm a sua origem, tá? Urano, céu, casou-se com a terra, Gaia. Todas as criaturas provêm dessa união do céu e da terra, né? Que são os titãs, que são deuses, semideuses, homens e por aí vai, tá? Essa é a cosmogonia do egípcio. A Mesopotâmia. Os povos mesopotâmicos, em especial os sumérios e babilônios, né, que são os representantes mais antigos, desenvolveram uma cosmogonia completa, né, que se preservou em textos como o poema de Gilgamesh, porque nessas línguas antigas não tem som de J, som no G com um som de J, com Gil, é Gil, tá? Gilgamesh e o Enuma Elish, tá? Com mitos consolidados durante o 3º e o 2º milênios antes da era cristã, tá? Entre esses povos representava-se o início da criação como um processo de procriação. Os deuses teriam sido os elementos naturais, né, da história, que formaram universos, muitas vezes por meio de lutas contra forças desagregadoras, tá? E, em linhas gerais, a mitologia mesopotâmica apresentava como princípio um mundo, né, Abzu, e a Tiamat, elemento masculino e feminino das águas, né, origens do universo celeste e terrestre. Veja que sempre tem a matéria, um elemento, e mais as águas por causa da abundância, de ter muita matéria e poder se transformar nisso ou naquilo, segundo o conceito mitológico, tá? Bom, aí chegamos na teoria do Big Bang, tá? A teoria da grande explosão, ou teoria do Big Bang, que é a mesma coisa, tá? Teoria da grande explosão, e é a mais popular e a mais aceita no meio científico até hoje, tá? Essa teoria, com base em uma série de soluções de equações da relatividade geral, supõe que entre 14 e 15 milhões de anos atrás, toda a matéria do universo, incluindo o próprio universo, né, o cosmo, tá, estava concentrada em uma área extremamente pequena, tá, até que explodiu, tá, e em um evento muito violento, a partir da qual ela começou a expandir e a se transformar, a evoluir para o estado atual, tá?
Toda essa matéria foi comprimida e contida em um só lugar, foi acionada depois da explosão e começou a se expandir e a se acumular em diferentes partes. Tá? Os fundamentos matemáticos dessa teoria incluem a teoria geral da relatividade de Albert Einstein, né? Vocês lembram que os filósofos eram matemáticos, eram estudiosos físicos, tá? E Albert Einstein, né? A teoria de Albert Einstein é a teoria padrão das partículas fundamentais aí dessa teoria do Big Bang, tá? Tudo isso não só faz parte dessa teoria mais respeitada, como também levanta uma série de novos questionamentos, como o universo pode estar em contraste, né, em constante, expansão. Será que vai haver outra explosão, né? Um evento semelhante ao Big Bang pode fazer com que todo o universo se comprima novamente, ao contrário, um Big Crunch, né, no inglês. Então, cientistas levantam a hipótese de que as milhões de galáxias que povoam os céus tenham surgido a partir de uma fantástica explosão cósmica. E segundo essa mesma hipótese, os corpos celestes de hoje são produtos de transformação física dos fragmentos daquele Big Bang, daquela explosão que originou, em tese, o universo. E essa explosão teria ocorrido há cerca de 20 bilhões, tá, de anos. Tá? Bom, a teoria do criacionismo. Página 30 agora. O criacionismo foi seguido por Aristóteles, o filósofo, né? Jerônimo, né? Chamado São Jerônimo pela Igreja Católica, Pelágio, Calvino, né? Católicos romanos em geral, e os teólogos reformados modernos. Tá? Diz que cada alma individual é criada imediatamente por Deus e coloca no corpo na concepção, assim que é concebido, né, ou um pouquinho mais tarde, essa alma é colocada nesse corpo. Bom, o corpo material é transmitido por geração, né, pai para filho, através dos pais, mas a alma é criada por Deus e colocada no corpo. Essa é a teoria do criacionismo. Tá? O relato da criação de Gênesis, né, declara que o corpo foi tomado da terra, né, enquanto que o espírito veio diretamente de Deus, então não foi passado no processo. Essa distinção é mantida por toda a Bíblia, onde o corpo e a alma são apenas representados por substâncias diferentes. E eu já afirmei para vocês lá atrás que é indivisível, né? Deus criou indivisivelmente, tá? Mas também é como tendo diferentes origens, como afirma o Berkhoff, né? Luiz Berkhoff, né? na sua teologia sistemática, tá? Bom, temos então dois tipos de criacionista aqui. O criacionista da Terra Jovem, em comum os integrantes dessa linha acreditam que o planeta tenha sido criado por Deus há apenas 6.000 anos, né? Ou no máximo 10.000 anos. Subdivide em 3 grupos esses da Terra Nova, tá? Que é o da Terra Plana. Esse grupo faz interpretação literal da Bíblia, que a Terra é chata, coberta por um firmamento, e as águas suspensas seriam a causa do dilúvio. Tá? Os geocêntricos, que aceitam que a Terra é redonda, mas negam a evidência. Ainda tem gente da Terra plana que não acredita que a Terra é redonda, hein? Tá? Geocêntricos, que acreditam que a Terra é redonda, mas nega as evidências científicas desde Nicolau Copérnico e de Galilei, né? Que prova que é a Terra que gira em torno do Sol e do seu próprio eixo, né? Aquele movimento de translação e de rotação no próprio eixo, translação em volta do Sol, tá? E não o contrário, como se acreditava antes, tá? Tem também os heliocêntricos, tá? Que aceitam as concepções mecânicas da mecânica celeste atuais, que heliocêntrico é que o Sol é o centro do universo, né? Embora não concordem com a idade estimada pela ciência, né, do universo, que são cerca de 15 bilhões de anos, e da Terra com 4,5 bilhões de anos, tá, como afirma a ciência. E os criacionistas agora da Terra Antiga, diferente daqueles lá da Terra Jovem, eles aceitam as evidências da antiguidade do planeta, mas ainda as encaixam na lógica das escrituras bíblicas, da criação, tá? Subdividem-se em 4 grupos, tá?
a teoria do intervalo, que estabelece que houve um longo intervalo de tempo entre os versículos 1 e 2 e 1 e 2 de Gênesis, após o qual Deus teria criado o mundo em 6 dias. Tá? Então, aquele período descrito em 1 e 2, tá? Teria passado muito tempo, um longo período, depois é que ele criou o restante de 6 dias. Então busca conjugar as evidências geológicas modernas, né, e cosmológicas mais remotas, sem abrir mão da criação divina literal registrada na Bíblia. Tá? O segundo grupo, que é o do dia-era, né, que é o grupo da teoria do dia-era, que estabelece que o conceito de dia nas escrituras representa de forma figurada períodos muito mais longos que 24 horas, né, talvez até milhões de anos, se for o caso. Tá? Tem também o da teoria progressiva, tá? Aceita o Big Bang, né, aquela explosão lá que a gente falou, e a maioria das teorias da física moderna, tá? Como reforço do poder criativo de Deus. Então, tudo aquilo lá reforça que o poder criativo de Deus para esse grupo. Tá? A do design inteligente, né, que é a versão mais sofisticada, mais moderna dos criacionistas, e tem uma maior repercussão nos círculos acadêmicos, né? Os criacionistas dos círculos acadêmicos normalmente são adeptos dessa concepção, tá? E de poder do mundo atual. Como estratégia de marketing, esses adeptos desse criacionismo não gostam de ser classificados como criacionistas, tá? Para não ter aquela conotação religiosa. Afirma que a complexidade do mundo natural prova uma intencionalidade. Está meio técnico, mas é mais ou menos assim. O mundo é tão complexo, as coisas se organizam de forma tão complexa, que isso não seria possível sem haver intenção, sem haver alguém que formou isso, né? Sem o design inteligente, né? Sem um gerente, um arquiteto do universo. Essa é a concepção desse design inteligente. Os cristãos, criacionistas cristãos, diferente daqueles lá, tá? As passagens das escrituras que se usam para apoiar a visão criacionista, né, inclui Eclesiastes 12:7 principalmente, né, que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Tá? Tem também outros versículos aí, tá, que são utilizados por esse grupo de cristãos criacionistas. Por quê? Porque tem cristão evolucionista? Sim, já disse para vocês que tinha teólogos que defendiam as outras correntes de pensamento também, tá? Mas biblicamente os criacionistas que se encaixam melhor, né? Essa visão vangloria-se de muitas forças, né? O Salmo 127, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então, como uma indicação nesse versículo que a pessoa inteira, em corpo, alma e espírito, né, são a criação de Deus e, portanto, não pode ser atribuído isso aos pais somente, só na procriação, tá? Então tem que ter a criação de Deus aí, o ato da criação de Deus, como eu já expliquei lá atrás. E tem também a teoria do evolucionismo teísta, seria pessoas que creem em Deus, teísta, né? Mas que creem no evolucionismo, aqueles que eu acabei de citar ali atrás, tá? Que existem, né? Corrente que aceita completamente a teoria da evolução, né? Mas não abre mão do seu caráter divino original, tá? Crê que a descrição do Gênesis é simbólica, esse grupo, levando em conta o estilo literário hebraico da antiguidade. Acredita que o processo criativo de Deus se expressa através de postulados da evolução, que é Deus agindo na evolução, não vendo oposição entre ciência e fé. Aqueles que querem agradar todo mundo. Tá? Bom, a evolucionismo materialístico, tá? Materialista, né? Do método materialista, outro tipo de evolucionista. Acredita que Deus não interfere no processo da evolução. A evolução natural, tipo darwinista, tá? Pode ser subdividida em dois grupos principais, né? Os da linha metodológica, que se limitam-se a descrever o mundo natural por meio de métodos, né, científicos, de investigação, de teste, né, excluindo aí o componente sobrenatural da equação. Não tem milagre aí no meio, tá?
para esse grupo aí. Adota uma postura agnóstico, vocês lembram, né, que é negar a gnose, né, negar a gnose, tá? Nem defendendo e nem negando a sua existência, tá? Linha filosófica mais próxima de uma atitude proclamada de ateísta positivo, né, um ateu convicto, entende que o sobrenatural não existe, tá? Mas prefere não discutir isso, né? Cabe a quem tem fé o ônus da prova. Agora, como é que prova, né, que a fé é o fundamento firme fundamento das coisas que não se vê? Todos os processos, incluindo aí a evolução, são naturais para esse grupo, tá? E assim se deve ser estudado, assim deve ser analisado. Então, o crente mais fraco, ele pode ser tentado a acreditar nessas porcarias aí, tá? O criacionismo evolucionário, né? Aí já mistura as duas coisas, tá vendo? Criação e evolução. É um grupo que conjuga influências tanto do criacionismo como do evolucionismo. Considera que Adão não foi o primeiro ser humano criado, mas sim o primeiro dotado de alma por Deus, e muito semelhante ao evolucionismo teísta lá, que a gente já falou, tá? É muito semelhante a eles. Bom, aí vem a teoria de Darwin, né, que é a evolucionismo de Darwin, né, mais detalhado, tem mais coisas, tá? A premissa deles, vamos só pela premissa aqui. A teoria da evolução de Darwin é a noção extensa de que toda a vida está relacionada e descendeu de um antepassado comum. Qualquer vida, tudo que existe, vem de um antepassado comum e sofreu um processo de evolução natural, de seleção natural, uma série de coisas que ele colocou ali para tentar pressupor, porque é pressuposição, isso é teoria, não é ciência comprovada, tá? A teoria geral de Darwin pressupõe o desenvolvimento da vida e da não vida. Lembrem-se, teoria é algo que poderia ser, não é algo que é comprovadamente, que foi comprovadamente, tá? Porque a gente fala que tudo que é ciência, fala, não, isso foi provado pela ciência, porque a ciência trabalha com provações, com testes e tudo, mas teorias não, tá? Bom, e enfatiza uma descendência com modificação, né? A descendência sempre vai ser evoluída, puramente natural, tá? Não dirigida, não design inteligente, não tem um arquiteto disso para o darwinismo, tá? As criaturas complexas evoluem de ancestrais mais simples para indo se adaptando ao longo do tempo, naturalmente, ao meio, à circunstância, e por aí vai, tá? Bom, agora a criação como obra de Deus. Chegou no ponto que eu queria para vocês. Tem todas aquelas teorias lá, mas a criação ex nihilo, que é aquela que eu citei lá atrás. Ex nihilo quer dizer do nada, criado do nada, tá? Contra todas essas teorias e argumentações, a igreja sempre firmou harmoniosamente a confissão, né? A confissão da igreja, né? É uma dos pontos importantes da igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então creio que o Deus poderoso criou todas as coisas. É uma das premissas da igreja. E por criação, ela se refere ao ato criador de Deus, por meio da vontade soberana, livre, né? Ele trouxe ao mundo as coisas feitas da não existência, do nada, tá? A uma existência. Então, do nada, ele produziu por meio da sua vontade, por meio da sua palavra, né? E isso tudo é distinto da sua própria existência, tá? Deus não depende da criação. E esse é de fato o ensinamento da Escritura, da Bíblia. É aí, tá, que Deus coloca. Foram duas palavras usadas, né, para designar a ação criadora de Deus, que é bará, né, separar, criar, e azá, que é fazer. Bará, né, Bereshit bara Elohim, né, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, tá? Então o primeiro versículo da Bíblia começa usando essa palavra bará aí, de criar, como o poder criador de Deus. Então, primeiro é criar, segundo é fazer,
né? Coisas feitas por ele. A primeira é sem dúvida a mais importante, né? Aparece nos versículos 1, né, de Gênesis 1, o 21 de Gênesis 1 e 27, né? Ou seja, quando se pretende frisar o início de todos os seres em geral, né, dos seres animados e dos seres espirituais respectivamente, tá? Aí está o poder criador de Deus, usando a palavra bará do hebraico, tá? Inicialmente. E além disso, ainda tem um envolvimento trinitário das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A participação trinitária na criação é observada em toda a Escritura, tá? Começando com Gênesis capítulo 1, tá? No princípio, Deus criou o céu e a terra, né? Então, Bereshit, que é no princípio, Bará criou Elohim, Deus, Elohim, né? Elohim, do hebraico, indica a majestade de Deus, mas não só isso, esse Him que vocês estão vendo aí é o plural dos substantivos no hebraico. Então, Elohim é plural. Então aí está implícito, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? E nos traz esse conceito de trindade que revela em outras partes da Escritura. Ok? Esse versículo também pressupõe a existência de Deus. Ele revela que Deus é a fonte, o poder de toda a criação, como Criador. Isso aí, a própria Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Ela já parte do princípio que Deus existe, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Inclusive Deus aí, traduzido como Elohim, né? É o Deus criador, o Deus da criação, né? Como criador, e pluralizado, como eu já disse para vocês. A criação, de acordo com Salmo 8:1, testifica a glória de Deus, né? O Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Então, sobre os céus está toda a glória de Deus. E isso é confirmado em Salmo 19, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aí está a grande obra de Deus, do Deus Criador, tá? Bom, pulo para 46, onde fala dos dias da criação, realizado em 6 dias, tá? Vamos desmistificar um pouco isso. Tem 2 problemas aqui que têm despertado por muitos anos o interesse de vários estudiosos, né? Seja da teologia ou da geologia, né? Os dias da criação, a idade da terra e o desenvolvimento dentro da criação. Há quem suponha que se trata de 24 horas, uma vez que se menciona tardes e manhãs, ou então admitir-se apenas uma visão dramática, né, da história, já que a história se apresentou a Moisés numa série de revelação que duraram 6 dias, então pode se referir aos 6 dias que Moisés no primeiro dia revelou isso, no segundo dia revelou aquilo, pode ser também. Sugestões interessantes e curiosas sem dúvidas, mas que não passa de conjecturas, tá? Não tem afirmação no texto. O mesmo sucedendo a teoria moderna, né? Segundo o qual o dia representa a idade geológica, né? Que para isso supunha-se que o Sol, o supremo regulador do tempo planetário, também não existia, né? Durante os primeiros dias, né? De resto, a palavra dia, em 2:4, né, Gênesis, estende-se aos 6 dias da criação, mesmo não tendo o marcador, o regulador dos dias, que é o Sol. Por outro lado, em diferentes textos da Escritura, o mesmo vocábulo se refere a períodos de tempo ilimitado, como no Salmo 90, versículo 4. A principal dificuldade que se levanta contra essa última interpretação é a alusão à tarde e à manhã, tá? Mas pode admitir-se que a obra da criação, figuradamente, seja caracterizada por épocas bem definidas. Então, quais são as razões para acreditar no relato da criação de Gênesis? Vou te dar aqui algumas, tá? Porque acreditar numa ou noutra não vai modificar a história de que o Deus poderoso criou. Agora, se ele criou, ele não precisa de 6 dias para criar. Se ele criou com o poder da palavra, então ele criaria tudo em um dia, né, em alguns minutos, né? Nesse tempo que nós estamos conversando com vocês aqui, tantos minutos já passamos, tanta informação que eu já coloquei, então se fosse para criar, já tinha criado um monte de coisas, né?
Então aí vem aquela história de bilhões de anos, mas aí tem o teste do carbono 14, porque isso é infalível. Aí a gente assume que a sabedoria humana é maior que a sabedoria de Deus, que também Deus pode reduzir o carbono nas substâncias ali, né, para que as pessoas creiam nas coisas que quiserem, né? Então tem a mão de Deus em todas as coisas. O certo é que Deus criou. Agora, quais são os motivos para se acreditar no relato da criação de Gênesis? Os cristãos que geralmente acreditam em 6 dias de criação também acreditam que a Bíblia é inspirada e divinamente inspirada por Deus. Tá? Esses cristãos, também acreditam que a Bíblia é infalível, tá? Que não tem falhas. Eles acreditam que os manuscritos originais são inerrantes. Então aí fica parecendo, né, aí que a pessoa quer moldar a fé, a ciência e tudo, mas não temos dificuldade em acreditar que fosse assim ou fosse assado. O que está escrito é que foram feitos em 6 dias, né, e qualquer outra coisa fora disso é conjectura, é pressuposição nossa, né? Então eles não acreditam, né, que a Bíblia, as pessoas lá, não acreditam que a Bíblia deve ser entendida de acordo com a interpretação particular de cada um, tá? Esses que creem na revelação de 6 dias não acreditam que a Bíblia deve ser entendida de acordo com a interpretação particular de cada um. Contudo, existem também cristãos que não acreditam em um período de criação de 6 dias, literais. Tá? Tem os dois casos. Tá? E não vamos discutir esse pormenor. Porque tem gente que acredita nos 6 dias e tem gente que não acredita nos 6 dias. Mas essa parte, né, da interpretação nós temos que concordar. Imagina se a revelação, a interpretação da Bíblia dependesse de nós, do nosso intelecto, dependesse dos seres humanos. Um vai interpretar de um jeito, o outro de outro, o outro vai arrumar um jeito de fazer outra interpretação. Então, o texto bíblico não depende primordialmente da inteligência humana para ser interpretado, tá? E então é mais fácil acreditar sempre que possível nas coisas literais, quando isso não é explicado pela própria Bíblia, porque ela mesma explica ela, tá? Então essa é a premissa. Bom, e a revelação de Deus na criação? Isso é importante também. Pulei para 52. Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, como um ser eterno, como um ser autoexistente, né? Autoexiste, e como a causa principal, primária, primeira de tudo que existe. Deus é essa causa. Nunca houve um momento em que Deus não existisse, tá? Conforme afirma Moisés, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Em outras palavras, Deus existiu eterna e infinitamente antes de criar o universo finito. Ele é anterior a toda a criação, no céu e na terra, e está acima, independente da criação. Deus se revela como um ser pessoal, é outra coisa importante. Tá? A personalidade de Deus é importante. Ele é um Deus pessoal, não é como o panteísta que fala que tudo é Deus. Deus tem uma personalidade individual, tá? Que criou Adão e Eva à sua imagem, tá? À sua semelhança. Isso ajuda a entender a personalidade de Deus. E porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, eles podiam se comunicar com Deus e também com Ele ter comunhão com Deus, tá? De modo amoroso, de modo pessoal. Aí está a personalidade de Deus. Deus também se revela como um ser moral, é outro atributo, tá? Que criou tudo bom, né? Portanto sem pecado, né? Ao terminar a obra da criação, né? Contemplou tudo o que Ele fez e observou que tudo era muito bom.